E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário do Leão. E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, porque o seu like mostra para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo. E isso faz com que ele indique para mais pessoas, tá certo? Então mais pessoas podem conhecer o trabalho aqui da gente no Diário do Leão. Então vamos lá, hoje a gente vai fazer o pré-jogo de Vitória e Ferroviário, tá certo? Vamos trazer algumas informações e algumas opiniões aqui sobre o jogo de hoje, na terceira rodada, né, da Copa do Nordeste aí do Vitória, tá certo? Então, para começar, queria falar que o professor Thiago Carpini relacionou 23 jogadores, tá bom? Para a partida de hoje, inclusive o lateral esquerdo Jamerson. Então, talvez é possível que a gente tenha a estreia dele hoje ali a partir do segundo tempo. E vocês vão entender o porquê de a partir do segundo tempo já já. Bom, na última entrevista coletiva, o professor Carpini falou que iria montar o time titular, essa seria a base do time titular, e iria fazer algumas mudanças a partir daquela base. Então a gente pode ver, a gente vai ver, né, o time titular do Vitória em primeira mão. Eu vou trazer aqui o provável time do Vitória, tá certo? Confirmado pelo Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro, que é o seguinte: Lucas Arcanjo no gol, Wagner Leonardo e Neres na zaga, Hugo e Raul Cáceres nas laterais, Ronald, Gabriel Baralhas e Mateuzinho no meio-campo, Lucas Braga, Janderson e Wellington Rato, tá certo? Então a gente pode ver aí que o possível time não tem o Gustavo Mosquito como titular e também não tem o Fabri, tá certo? Importante a gente falar sobre isso. E vamos também falar sobre o Cáceres, ok? E o Hugo também. Então a gente vai falar sobre os nossos pontas e os nossos laterais. Vamos lá. O Hugo, a gente sabe que veio aí também para competir com o Lucas Esteves, só que com toda a situação do Esteves, o Hugo virou, entre aspas, o nosso titular. Então chegou o Jamerson agora para brigar com o Hugo essa posição. Algumas pessoas dizem que ele realmente pode tomar essa posição do Hugo e o Hugo pode ser o nosso reserva imediato. Só que isso aí só o tempo dirá, realmente. A gente não pode chegar e prever aqui. Mas, como torcedor, eu espero que vá muito bem. Mas, para entrar em campo, teremos o Hugo na lateral esquerda. Por isso que eu disse que talvez possamos ver o Jamerson no segundo tempo, tá certo? Na lateral direita, vamos lá. O Carpini colocou o Cáceres. Só que, na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, mas na minha opinião, o Claudinho, ele tá melhor que o Cáceres. Não quer dizer que o Cáceres esteja mal, não. Eu sinceramente acho que o Cáceres jogou muito bem, o jogo se jogou até aqui. Só que o Claudinho, ele não fez só a parte defensiva, é o que eu venho falando. Ele faz a parte defensiva, ele faz a parte ofensiva, ele cria a jogada, ele cria a oportunidade e tem participações em gol. Só que o Claudinho, nos últimos 180 minutos, ele jogou 180 minutos. Então ele jogou as últimas duas partidas. Então é possível que o Carpini esteja poupando, tá certo? O Claudinho e colocando o Cáceres por isso. O Cáceres é um homem de confiança, então a gente sabe que pelo menos isso ele não vai deixar a desejar. Ele cumpre a parte dele e isso aí já tá ótimo, tá certo? Só que claro que na minha opinião no time titular, na lateral direita nós temos Claudinho. Falando do meio-campo, eu acho que o nosso meio-campo titular é esse. E assim, sem questionamento. Assim como a zaga e o gol até então. Ok? Temos Ronald e Baralhas como volantes e Mateuzinho de meia. Eu acho que de verdade esse é o nosso meio-campo titular. É o melhor meio-campo possível do Vitória agora. Tá certo? O Mateuzinho ele fez 2 assistências no jogo passado e ainda um pouco fora de ritmo, porque está voltando agora. Então, quando ele chegar e atingir o melhor que ele pode dar para o Vitória agora, vai ser uma coisa muito bacana de assistir, certo? Para nós torcedores, para os jogadores que vão estar em campo, tudo isso. Eu realmente acho que o Matheusinho vai entregar muito esse ano. É assim eu espero, né? Mas vamos lá. Vamos falar então de Wellington Rato e Gustavo Mosquito. O Rato ele foi colocado como titular aqui. Só que temos aqui, vamos olhar o conjunto, né? Rato e Cáceres. Cáceres, ele não avança tanto, mas ele consegue dar bola em profundidade, ele avança em tudo, só que assim, ele não faz
como o Claudinho. O Claudinho consegue jogar por dentro também e tudo mais. Então isso é uma coisa que beneficia o Vitória. O Rato, ele gosta, ele é mais aquele criador de jogadas, só que temos que concordar que o Rato, ele tá aparentemente pesado, né? Pesado em campo. Ele, no Bavi, ele teve um desgaste físico tremendo, tá certo? Que tava feio de assistir. Claro, eu espero que a gente veja o Wellington Rato que a gente espera, né? Que seja aquele do seu. Tá. A gente não pode falar no seu auge, óbvio. Mas assim, no seu ápice físico, que ele consiga chegar e essa aparência em campo de estar pesado desapareça, tá certo? Que ele consiga realmente produzir junto com o time e que ajude bastante, tá certo? Mas eu não sei se agora eu colocaria Rato como titular. Mas é aquilo, a gente não pagou 5 milhões em Rato para ele ser banco, né? Então, temos que pensar por esse lado também, talvez ele precise de um pouco mais de ritmo. E esse jogo seja uma boa oportunidade, mesmo falando que seja a base do time titular. Que eu concordo, o Wellington Rato jogando muito bem, ele tem que ser titular. E eu espero que ele jogue muito bem, que ele coma muita bola para ele ser titular. A nossa ponta esquerda, em tese, deveríamos ter o Fabri. Mas o Fabri está muito cansado. Ele já vem na sequência de jogos, né? Ele fez gol no jogo passado, só que assim, ainda assim, cansado. Desgastou bastante o Fabri. E vamos discutir uma coisa aqui. Ele tem jogado bem de centroavante. Ele não tem jogado muito bem de ponta esquerda. Inclusive o Carpini o criticou, né, na coletiva em relação a isso. Só que eu acho que o Lucas Braga ele vai de titular nesse jogo justamente pelo Fabri estar cansado e não pelo Fabri não, ter ido bem apenas como centroavante, porque eu acho que o Fabri ainda pode contribuir mais em campo do que fora, tá certo? Para mim isso é óbvio. Então assim, não dizendo que o Lucas Braga foi mal, eu acho que o Lucas Braga jogou muito bem, ele jogou 20 minutos só pelo Vitória e não cometeu nenhum erro, criou chance, deu um passe, uma quase assistência justamente pro Fabri, que perdeu aquela bola embaixo da trave. Só que eu acho que ele fez o trabalho dele bem feito. Então, pelo menos opções de ponta a gente vai ter. E bom, chegando ao nosso centroavante, o nosso 9 Janderson, né? Faça o bigode aí você agora. E bom, o Janderson, ele é o nosso artilheiro na temporada, se eu não me engano. Só que o Janderson, ele não é ainda o 9 titular que a gente espera. A gente tem que ter isso em mente. Só que eu acho que o time jogando em favor dele, tá certo? Dando boas oportunidades, ele possa crescer. E eu espero que ele cresça, tá bom? A produtividade dele em campo, porque é muito importante a gente ter confiança no nosso centroavante. De fazer algo como a gente fez com o Carlinhos no jogo passado, de jogar a bola na área e ele resolver. Ah, mas aquele gol todo mundo faria. Não, a questão não é essa. A questão é que a gente precisa ter um jogador que chegue lá e faça. Se o Janderson está fazendo agora, beleza. Eu espero que ele continue fazendo no Brasileirão. É importante ressaltar isso. Eu espero que ele continue fazendo no Brasileirão. Nós vamos ter em breve jogos contra o Fortaleza e contra o Sport, que talvez não, com certeza serão desafios pra gente e uma possível expectativa do que a gente pode ver nessa Série A. Então tô um pouco animado para esses jogos e um pouco apreensivo também. Mas é isso. Podemos ter, né, como eu falei, o Jamerson na lateral esquerda, no segundo tempo, mais ou menos, não sei como teste, dependendo de como o Vitória estiver no jogo. Podemos ter um Carlinhos ainda em campo, um Fabri, até mesmo um Gustavo Mosquito. Uma coisa que eu queria falar é que no jogo passado, o Mosquito ele voltou bastante para marcar, tá certo? Ele estava contribuindo bastante com a equipe. Ele estava. Então, assim, isso seria uma coisa que ajudaria bastante naquela lateral. Porque pense, um Claudinho e um Mosquito, o Mosquito que jogou naquela partida, tá certo? Que ele jogou bem. Eu acho que ele jogou bem. Um Claudinho e um Mosquito que jogou naquela partida seriam excelentes para o time titular. A questão é que o Claudinho, nós já vimos que ele consegue manter o nível. Ele tá cansado, ele precisa descansar, mas ele consegue manter o nível. Mas e o Mosquito? Será que ele vai conseguir?
Então, é uma coisa de se questionar, mas eu espero que sim, né? Eu não quero continuar me decepcionando com o Gustavo Silva. Desculpa, não é mais Mosquito, é Gustavo Silva. Então, eu espero que ele vá bem e que a gente possa contar com ele nos momentos que a gente necessite do nosso ponta direita. Então, é isso. Esse é o nosso pré-jogo de Vitória e Ferroviário. Eu não sei se eu falei pós-jogo antes, mas é o nosso pré-jogo de Vitória e Ferroviário. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou desse time. Claro, podem ocorrer algumas mudanças, mas esse time foi confirmado pelo Léo Santiago lá do Canto Rubro Negro. Então é isso, muito obrigado, se inscreve aqui no canal, até a próxima e tchau.